para nós perceber é porque já estava a gotejar e já havia algumas pessoas que vandalizavam o mesmo, mas a gente não percebia. Ou podemos resumir, roubamos o combustível. Pensamos em roubar e acabamos roubando, furtamos o combustível. As necessidades menores, assim como maiores, aconteciam mesmo ali nas celas. A saída daquele lugar em que foi por uma ordem do presidente da República, que era o... Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos trazer uma história muito importante de um jovem que entrou nas celas e que sofreu mesmo, em que a vida dele não teria que estar aqui onde está hoje, estaria num outro patamar, mas por conta das celas, por conta de ter tido esse problema atrás da vida dele, ele está aqui conosco. E vamos ouvir as dificuldades enormes que ele passou e vai contar conosco a experiência que ele teve na cadeia. Eis aqui o jovem que está comigo e juntamente iremos conversar sobre o caso em que aconteceu. Como estás? O seu nome qual é? Chamo-me Edson. O nome dele é Edson. Sem esquecer, ele já queria falar também, se inscreva no canal. É importante mesmo se inscrever e compartilhar o vídeo, pois isso ajuda mais no engajamento do vídeo. O vídeo é tão importante, é só deixar o like, ok? Conte-nos a sua história, onde isso aconteceu, como foi e qual é a coisa que você mais aprendeu dentro da sua história. E realmente o que fez com que você pudesse entrar nas celas? Sintam-se cumprimentados a todos, visto pelo meu nome, chamo-me Edson. Eu sou um jovem de 26 anos de idade. Tive uma dificuldade no meu passado em que acabou dificultando na minha vida estudantil, assim como na minha vida pessoal, bem dizer, na vida acadêmica. Neste caso, acontece que era há 5 anos atrás, eu estava a me formar num distrito chamado Machaze, aqui na província de Manica. Me formando lá, estava mesmo no 3º trimestre, em que aconteceu uma tragédia. Eu vivia no internato, mais ou menos, fiquei no internato mais ou menos por 2 anos, mas com o andar do tempo, por dificuldades que eu estava a passar no internato, acabei procurando uma casa fora, aluguei e morei naquela casa com os meus 2 irmãos. Com isso éramos 3 irmãos. Então, eu era o mais velho. Neste caso, eu estava na 11ª e os meus irmãos estavam a fazer 9ª classe. Então, o que acontece? Certo dia houve uma extensão de uma fiscalização de caminhões de combustível que foram fiscalizados com agentes da agricultura, né? Neste caso, então, certo dia, aquela fiscalização estava próximo da nossa casa. Quero dizer que nesse dia é o dia que começou o problema. Exatamente. Para tudo a começar, nós estávamos ali, vimos aqueles carros que passaram mais ou menos 3 meses por aí. Mas nós passaram 3 meses parados, estacionados naquele lugar. Exatamente. Okay. Então, com isso, nós acabamos se apercebendo mais tarde que naqueles tanques havia combustível. Então, o que acontece? Para nós perceber é porque já estava a gotejar e já havia algumas pessoas que vandalizavam o mesmo, mas a gente não percebia. Nós não vandalizamos à noite, vandalizamos mesmo de dia mesmo, no sol mesmo. A sol nu. Certo dia apareceu aquela ideia, vocês sabem como que é a juventude, né? Aquela ideia de dizer que podemos desviar talvez um pouco para nós podermos vender aqueles combustíveis, nesse caso. Quer dizer, vocês pensaram em roubar o combustível, exatamente. Palavras, né? Ou podemos dizer que pensamos, ou podemos resumir, roubamos o combustível. Pensamos em roubar e acabamos roubando, furtamos o combustível. Então o que acontece? Furtando o combustível, na primeira venda nós se saímos bem e gostamos. A coisa estava a animar, exatamente. Então dava para voltar de novo. Estava tão doce. Então, de novo, porque nós já não tínhamos aquilo de ligar para papai, estamos a pedir comida, não. Nós já vinhamos como se fosse uma fonte de renda para nós, através daquele furto, né? Então, o que acontece? Certo dia, nós estávamos na escola, já tínhamos parado de vandalizar aquele combustível, mas não acabamos por total. Nós já tínhamos decidido parar.
Então, eu estava na sala de aula, estava a fazer APT, últimas avaliações, para nós podermos entrar de férias e ir para casa. Então, parece que agentes da PRM ou Cernic receberam a denúncia de que existiam algumas pessoas que desviavam combustível naquele local. Ok. Então, o que acontece? Os mesmos investigaram e chegaram a um momento em que apareceram exatamente na instituição onde eu efetuava os estudos com os meus irmãos. Então, eu estava a fazer APT e o meu irmão mais novo também fazia o APT. Quando agentes da PRM chegaram naquela instituição, perguntaram o nome do meu irmão, já que por nós todos temos o nosso apelido chamado Mponha, eles perguntaram para o Mponha. Então, o Mponha mais conhecido era o mais novo de nós os três. Ok. Então, o que acontece? Os agentes da PRM solicitaram o mais novo e seguraram ele pela mão por agressão mesmo. E eu acabei notando aquilo pela janela e eu não me sentia à vontade, acabei deixando de fazer os testes que eu estava a fazer. Então, o que acontece? Eu fui para lá, consultei e eu disse o que estava a se passar e o policial disse que isso vocês poderiam responder na esquadra. Mas posso vos adiantar o que se trata, é em termos de combustível desaparecido. Aí quando eu, com andar, bem dizer, indo à esquadra, eu disse para o meu irmão que se chegares lá, diz que tu não sabes nada. Então, e foi isso diretamente. Ok, mas falando um pouco disso, quero dizer que ao roubar o combustível, os policiais entendiam que os que roubavam combustível são os da instituição tal. E neste caso vieram vos buscar logo na sala de aula. Exatamente. Okay. Segundo as investigações da Cernic, parece que houve a informação dos vizinhos, porque nós não vandalizamos à noite. Okay. Vandalizamos mesmo de dia mesmo. De dia mesmo. No sol mesmo. A sol nu. Então, o que acontece? Nós, okay. Nós normalizávamos, por questão de ser algo, para nós não era muito importante. Okay. Então, quando nós já estávamos lá na esquadra, o que acontece? Os policiais dizem que ouvimos que vocês vandalizam combustível. Então é quando eu disse que não sei de nada e o meu irmão também disse que não sabe de nada. Só que já aparece um policial que diz que tinha um testemunho num lugar chamado Mukuni, lá onde nós vendíamos. Yeah. Então quando ele diz aquele lugar e disse que era numa moagem, eu acabei vendo que a única pessoa que estava a ir para lá eram os meus irmãos mais novos, só que iam com um do internato, que eu considerava de um irmão, o Nico, né? Era como um irmão para mim, até hoje lhe considero de um irmão. Então, quando eles disseram que iam solicitar um testemunho, eu percebi que todos nós poderíamos estar presos. Então eu acabei confessando, dizendo que não. A única pessoa que fez este tipo de ato, a única pessoa que furtou aquele combustível, fui eu. Você confessou que foste sozinho quem furtou o combustível. Exatamente. Então, nós gostaríamos de saber qual é o ponto mesmo principal que te faz contar essa história, o ponto em que te doeu mais na história e que fez-te mudar desse comportamento do furto do combustível, ou de furtar coisas dos donos. Exatamente. Eu estava a passar por uma dificuldade, indo diretamente, né? Depois de me trancarem nas celas. A única coisa que eu agradeço a Deus... E antes, eu gostaria de saber como é a cela, porque já que não sei, talvez outras pessoas aí gostariam de saber como são as celas em que vos trancaram lá. Será que eram bem cuidados ou algo tipo? Eu, por mim, as celas não estavam em condições de serem celas, porque o que eu estava a ouvir do lado de fora, que as celas são algo onde podemos ter ar, onde podemos respirar, mas... Na prática, o que fui ver, as celas eram em forma de placas. Okay. Então, nas paredes, assim como em cima, era em forma de placa, concreto, né? Como posso dizer. E só existia uma grade frontal que entrava o ar. Mesmo quando a comida vinha para visita, eles não abriam. Colocavam do buraco do grade. Nós colocávamos a comida no plástico e nós puxávamos do plástico. Não entrava tigela nas celas em que eu estava. E naquelas celas, o que mais me fez eu refletir, o que mais me fez eu não desejar estar mais lá, é porque lá dentro eu passei alguns sofrimentos em que eu não aconselharia qualquer pessoa a fazer esse tipo de ato, porque aquele lugar não é um lugar humanitário. O que acontece? Eu
fiquei doente naquelas celas. Ficando doente, passei por muitas coisas lá dentro, tive manchas, assim como vem, tive manchas e passei a ser alérgico ao sol, né? Graças a lá dentro, porque eu quando saí para fora, a primeira coisa que eu fiz foi o raio solar, que o meu corpo já não suportava. Então eu começava a sentir como o chão e saía feridas. É por isso que sempre que a temperatura aquece, eu uso qualquer napa ou algo que pode vir a tapar o sol. Então lá dentro... Mas uma simples pergunta, sim. em questão de urina, essas coisas todas, será que tinha um espaço específico para poder fazer essas necessidades? Essa história é muito triste, porque as necessidades menores assim como maiores aconteciam mesmo ali nas celas. Naquele mesmo lugar? Naquele mesmo lugar. O que acontecia? Um lugar de quantos metros mais ou menos? Podemos dizer era 3 por 2. Ok. 3 por 2, onde cabia mais ou menos 16. Um pequeno retângulo. Exatamente. Onde cabiam mais ou menos 16 membros. E nós até chegávamos aos 18. E eles faziam a questão de diminuir alguns, porque casos deles não era muito assim. Então, o que acontecia? Todos afastávamos para o lado de porta e colocávamos uma capulana para alguém defecar no plástico. Depois de defecar no plástico, colocava num recipiente que nós guardávamos lá dentro, em que no dia seguinte, nas manhãs, eles nos tiravam fora, nós conseguíamos tirar aquelas fezes e assim como toda a sujidade para fora. E o mais triste é que a cela estava perto de uma instituição, ou da instituição onde eu estudei. Onde você estudava. Exatamente. Sim, então, e aquilo, eu passava vergonha, porque cada vez mais que eu saía fora, enchia colegas nas janelas, né? Chamando pelo meu nome, Edson por aí. E eu a saudar, mas saudando, chorando, porque eu não suportava ver os meus colegas livres a estudar, eles sem saber o que eu estava a passar lá dentro. Eu passei uma dificuldade dificuldade sentimental, e eu fiquei traumatizado e me sinto como se fosse ontem. Muito bem. Nós gostaríamos de saber como é que foi essa história, como saíste de lá, a que ponto, ou como você pensou em mudar, em qual dia você saiu, quantos dias você ficou. Nós achamos muito mesmo importante essa história do nosso amigo aqui, Edson, e por isso nós vamos encerrar agora o vídeo. Por quê? Porque esse vídeo tem que ter a segunda parte. E esta parte é a primeira onde nós vamos entender que ele sofreu bastante naquela cela, numa cela simplesmente de 3 metros, por ali 2 metros do outro lado. Ele sofreu bastante e as coisas em que ele passou, sendo alérgico quando saiu de lá, e muitas outras coisas. Então, eu acredito que há um grande historial nesse homem. Por trás dessa toda a história, eu acredito que há um novo homem. E nesse caso, se você acredita nisso, se você quer mais de outra segunda parte, comenta ali embaixo, segunda parte. O próximo vídeo será mesmo com ele e ele vai contar a mesma história, começando de onde nós terminamos hoje. E se calhar poderão haver outras histórias. E se você gostou do vídeo, deixa um like. E sendo assim, deixa o seu comentário no vídeo que você achou. Tem lá um link, tem lá um número do WhatsApp. Se você quer falar alguma coisa, quer falar sobre uma temática que você gostaria que nós abordássemos, é só deixar aí nos comentários. E ele aqui vai encerrar o vídeo agradecendo a vós e mandando saudações para vós. De dizer que obrigado a todos que puderam me escutar, e em próximas etapas eu irei explicar como tive a saída daquele lugar, em que foi por uma ordem do presidente da República, que era o Filipe Jacinto Nyusi, que ordenou a minha saída, mas vou detalhar mais no segundo vídeo. O homem que foi tirado pelo presidente da República está aqui conosco, aqui nos áreas que vocês conseguem ver. Ele contou toda a história, mas se não fosse importante essa história, eu acredito que nem presidente da República não teria falado nenhuma palavra. Então, se houve uma ordem do presidente, é porque essa história foi muito mesmo extravagante para os homens. E o vídeo encerrado por aqui mesmo, iremos falar ainda mais das próximas vezes. E até a próxima.